Fala, nação cabeça de queijo, beleza? Pistola tá chegando para mais um vídeo do canal. Essa semana não temos jogo do Packers para comentar, né? Por conta da bye week, né? Voltamos a campo na próxima segunda-feira, no Monday Night Football contra o Los Angeles Rams. Então, nesse vídeo escolhi falar para vocês das perspectivas matemáticas, hipotéticas, das inúmeras combinações de resultados que o Packers precisaria para sonhar ainda com os playoffs, se é possível ainda sonhar com uma vaga de playoffs, e claro, trazer algumas previsões, algumas impressões desse nosso próximo confronto na segunda contra os Carneiros de Los Angeles, ok? Já estou em clima natalino, como você está percebendo, porque também o clima de Copa do Mundo já passou, pelo menos para nós brasileiros. O Hexa não veio e não sei sinceramente quando virá, porque outro chaveamento, outra combinação tão favorável assim de confrontos, acho que não tão cedo a gente vai ver para a nossa seleção. Então, para nós, o espírito de Copa já passou, embora ainda tenha umas semifinais e final no domingo. Então, nós já podemos continuar tratando de NFL, né, voltar à programação normal e tratar do nosso time do coração, do futebol americano, Green Bay Packers. Vamos falar então do que a matemática aí nos reserva. Olha, a matemática para o Green Bay Packers ela é ao mesmo tempo simples e extremamente difícil. Simples porque o que o Packers precisa fazer? Qual a parte do Green Bay Packers nessa história? Vencer os 4 jogos restantes, tá? Até aí isso é bem óbvio. Vencer Los Angeles Rams, vencer Miami Dolphins, vencer Minnesota Vikings e vencer Detroit Lions. Até aí, ok, a matemática é bem simples, mas aí vem a grande questão. Vencendo esses 4 jogos, é muito provável que o Packers ainda não consiga uma campanha suficiente para chegar à pós-temporada. E por quê? Porque tem várias equipes envolvidas, várias equipes nesse bolo que ainda também tem chance de pegar uma vaga de wild card. Então, além dos Packers terem que cumprir com a sua parte, fazer a sua parte, conquistar as 4 vitórias, é necessário também que essas outras equipes que estão brigando pela mesma vaga que o Packers percam a maioria dos seus jogos. Então, além de torcer para os Packers, nós teremos que secar, né? Fazer aquele velho e bom trabalho de secagem contra equipes como o Carolina Panthers, que está brigando por uma vaga na NFC Sul e pode até tomar a liderança da divisão, porque ainda tem um confronto direto com Tampa Bay, né? E aí, no caso, Tampa Bay viria para segundo lugar, brigando por uma vaga no Wild Card. Temos que torcer contra também Atlanta Falcons, que também está com uma campanha 5-8, assim como os Packers e assim como o Carolina Panthers, também na NFC Sul, também briga por essa vaguinha, né? Seattle Seahawks, que nesse momento está com uma campanha 7-5, já estaria então bem à frente, né? No caso do Green Bay Packers, por exemplo, né? Também teríamos que torcer contra eles. Na nossa divisão, NFC Norte, torcer contra o Detroit Lions, que neste momento é o segundo colocado da divisão, está com uma campanha 6-7 e briga forte, firme e forte por uma vaga nos playoffs depois de tantos anos, né? Vale lembrar que o Detroit, dentro da divisão, está 3-1, 3 vitórias e uma derrota, enquanto os Packers está 2-2, né? Então isso também, no critério de desempate, pesa muito, e nós teremos mais uma vez um confronto direto contra Detroit na última rodada em Lambeau Field, então é fundamental uma vitória, né, lá em Detroit para esse confronto direto, para a gente ter vantagem sobre eles num eventual desempate para essa vaga de wild card. E, lógico, também na divisão da NFC East, NFC Leste, nós temos também que torcer contra o máximo possível contra o New York Giants e contra o Washington Commanders, que são equipes que estão hoje com campanha 7-5-1, também estão bem à frente dos Packers nesse momento e que precisariam perder aí o máximo possível dos seus jogos restantes para a gente poder ter uma possibilidade. Então veja que se o Packers só fizer a parte dele vencer os 4 jogos, provavelmente não será suficiente. Porque para rolar essa combinação tremenda de resultados aí, torcer para os Panthers ganharem, aliás, o mínimo possível e perderem o máximo possível. O mesmo acontecendo com Atlanta Falcons, o Giants, Commanders, Detroit Lions, Seattle Seahawks. Então é muita gente para torcer contra. E a gente tem que olhar primeiro para o nosso lado. Será que o Packers vai ter capacidade e condição de vencer os 4 jogos que restam? Analisando a campanha que o Packers tem e o desempenho que o Packers tem demonstrado, é difícil imaginar.
Na semana passada eu falei para vocês que desses 4 jogos eu tinha confiança de que o Packers poderia vencer 2. Los Angeles Rams e o Detroit Lions. Tá? Mas é claro que você, parando para analisar o momento do Minnesota Vikings e do Miami Dolphins, que em termos de elenco são superiores ao Green Bay Packers, estão no momento melhor, né, que o Green Bay Packers no geral, tá? Mas atualmente tem passado por dificuldades, é possível vencer os Vikings e os Dolphins, claro que é, porque nenhum dos dois está dando um show de bola, né? O Miami Dolphins vem de 2 derrotas consecutivas, não tem jogado bem, o jogo terrestre não está encaixando, né? O Tua Tagovailoa não tem feito bons jogos, tem sido um time de uma nota só, né? Tark Hill Futebol Clube, né? E o Minnesota Vikings também é muito instável, é um time pouco confiável, tem um ataque de muito respeito, com Justin Jefferson conseguindo 200 jardas em média por jogo, mas a defesa tem deixado muito a desejar. Se os Vikings não investirem realmente numa defesa nos próximos drafts, nos próximos anos, o sonho do inédito Super Bowl deles vai continuar distante, porque a defesa tem ido muito mal, em todos os níveis, diga-se de passagem. Então, ao mesmo tempo que o ataque costuma produzir bastante, a defesa tem cedido muitos pontos, média de 30 pontos por jogo, perdeu para o Detroit Lions em Detroit, merecidamente, né, sofrendo mais de 30 pontos mais uma vez. Então são equipes que estão num momento de instabilidade, tanto os Vikings quanto os Dolphins, né, que são aquelas que eu digo e reafirmo que são melhores que o Packers em termos de elenco, em termos de momento como um todo, né, considerando o campeonato que vem fazendo, né, a temporada regular que vem fazendo. E por isso que eu considerava Detroit e Rams times mais acessíveis para os Packers buscar uma vitória. Mas pode acontecer dos Packers perderem para Rams e Lions, por exemplo, e ganhar de Vikings e Dolphins. Tudo pode acontecer porque o Packers também tem sido um time instável, que não inspira nenhuma confiança no seu torcedor, né? É só se lembrar, por exemplo, que contra o Chicago Bears o Packers venceu, mas não jogou bem. E contra o Philadelphia Eagles e contra o Buffalo Bills, por exemplo, né, em 2 prime times, Sunday Night Football, o Packers jogou bem e perdeu o jogo. E perdeu o jogo porque realmente é inferior a esses adversários. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é isso. Será que o Packers vai ter condição, elenco, capacidade, qualidade de vencer esses 4 jogos? Porque se a gente já não tiver essa certeza, então não adianta nem se iludir. Porque se mesmo ganhando os 4, é provável que o Packers não consiga a vaga nos playoffs, então imagina se não vencer os 4 jogos. Aí não adianta nem a gente sonhar, né? Então tem que ser um passo de cada vez, um jogo de cada vez. 4 finais, 4 decisões. Segunda-feira um jogo importantíssimo, fundamental contra um time dos Rams que já também não tem aspiração nenhuma dentro da liga. É aquele ano de ressaca, né, para Los Angeles depois do Super Bowl. Um ataque terrível, uma defesa pior ainda, né? Aaron Donald sumiu na temporada, Matthew Stafford nem sombra do que foi na temporada passada, se lesionou também. Então, os Rams realmente são um time entregue. E só que o Packers não pode entrar nesse clima de já ganhou, porque os Raiders fizeram isso na semana passada e tomaram uma virada inacreditável, inimaginável, com Baker Mayfield estreando com 2 dias de treinamento, acho que nem isso, 1 ou 2 dias de treinamento, chegou, pegou o playbook lá com o Sean McVay, foi lá e ganhou o jogo, né? Numa campanha, principalmente, numa campanha que o Baker Mayfield fez ali, sensacional. Então ele já chega ali como salvador da pátria, então não adianta desprezar o Baker Mayfield, não, que ele pode também dar um susto, assim como ele deu nos Raiders na semana passada, né? Então o Packers tem que jogar com muita seriedade, pressionar bastante o Baker Mayfield, porque se naturalmente, né, ele já faz muita besteira sem pressão, imagine se ele for pressionado realmente. Aí vai ser um show de turnovers e a gente tem tudo para vencer o jogo. Então, tem que entrar com muito respeito ao adversário, sem, né, considerar que o Baker Mayfield é um bust, é uma carta fora do baralho, porque se o Packers entrar dessa forma, considerando que será um jogo fácil, um quarterback que vai errar naturalmente, vai errar sozinho, não vai dar certo. A gente vai perder um jogo absurdo, mais um jogo vergonhoso dentro de casa. Então o Packers tem que entrar realmente num clima de final, de decisão, se ainda quer buscar
né, essa vaga improvável, repito, mas não impossível nesse momento nos playoffs, tá? Então, as chaves para o jogo de segunda-feira, aliás. Muita pressão no Baker Mayfield, né? Forçar turnovers é um grande caminho para a vitória. Então, a nossa defesa tem que ser aquela defesa constante o tempo inteiro, não aquela defesa que joga meio tempo e depois para, né? Tem que ser uma defesa muito ligada, muito ativa o tempo inteiro, né? Porque o jogo aéreo de Los Angeles Rams, sinceramente, sem Cooper Kupp e agora também sem Allen Robinson, que lesionou já há algumas semanas, não tem peças que apresentam grande risco, grande perigo, mas a nossa secundária tem que estar ligada, tem tido atuações também muito instáveis, oscilando altos e baixos dentro do jogo. Então, é um jogo para o Jair Alexander, por exemplo, brilhar, né, nas coberturas, e nossa secundária de modo geral, né. O jogo terrestre também, né, do Los Angeles Rams, há muito tempo é uma equipe que não tem por hábito utilizar o jogo terrestre, não tem peças de muita qualidade nesse setor. O Ken Akers agora tem carregado esse piano nos últimos jogos, né, depois que o Darrell Henderson foi dispensado, né. Então ele tem sido o principal running back dessa equipe, mas é pouco acionado no jogo também. Mas a gente tem que ter atenção, porque a defesa dos Packers contra o jogo terrestre dá brechas aí para alguns running backs que não são, né, top 10, top 15 da liga. Então é um risco que se corre. Tem que ter atenção com o Ken Akers, embora acho que a última vez que eu vi o Rams correr bem com a bola era no tempo do Todd Gurley ainda. Então é uma equipe que não tem, o Sean McVay não tem muito por hábito correr com a bola, mas como para eles a temporada já está perdida, pode ser uma arma muito utilizada nesse jogo, inclusive dependendo da temperatura, se tiver neve ou não. Então, atenção também com o Ken Akers, mas é um cara que também, em tese, não apresenta grandes perigos. Então, ofensivamente, o Rams, no geral, não oferece grande resistência, mas não podemos entrar com aquele clima de já ganhou para não sermos surpreendidos, não é verdade? E defensivamente também, o Rams, assim como o ataque, a defesa dos Rams tem pontos fortes, mas que não estão aparecendo essa temporada, né? Aaron Donald está machucado, não sei se volta para esse jogo ou não, mas ainda que volte, faz uma temporada ridícula, jogando nem 1% do que ele jogou na temporada passada, e foi um dos grandes destaques da campanha que resultou no Super Bowl. O Jalen Ramsey, vira e mexe, está sendo queimado por wide receivers aí toda semana, né? Então quem sabe o Christian Watson pode deitar e rolar em cima dele. Mas é um cara que é um cornerback ainda hoje de elite na liga, mas que também vem numa temporada muito aquém. Pode ser muito bem explorado. Assim como o nosso jogo terrestre tem que funcionar muito bem. O Aaron Jones e o A.J. Dillon precisam correr muito com a bola. É um jogo que eles precisam correr cada um mais ou menos 100 jardas, cara, pra gente vencer esse jogo com tranquilidade. Então, Matt LaFleur, corra com a bola. Não se intimide, solte a bola para Aaron Jones e A.J. Dillon, que a gente vai ter o nosso caminho certamente facilitado nesse jogo. Tá certo, galera? É isso aí em relação ao jogo, as chaves aí, né, para nós buscarmos essa vitória na próxima segunda-feira. E é isso, respondendo a vocês também sobre a minha opinião, como já falei outras vezes. É um caminho muito improvável, mas não impossível neste momento, porque a matemática ainda permite. Mas são muitos adversários que a gente precisa torcer contra, e nós temos que primeiro fazer a nossa parte. E eu não consigo garantir a vocês que os Packers, né, vão fazer a parte dele, vencendo os 4 jogos, estando aí fazendo 100% nessas últimas 4 partidas, pela necessidade dos adversários, né? Nós vamos enfrentar, por exemplo, um Detroit Lions na última rodada que vai estar querendo resultado para brigar pela mesma coisa que o Packers quer, que é uma vaga de playoffs. Contra o Minnesota Vikings na penúltima rodada, eles já vão estar com a divisão garantida, certamente, não correm risco ali, mas vão querer, né, vencer para conseguir uma seed melhor, né, para poder jogar em Minnesota o primeiro jogo dos playoffs. Então é um time que também vai ter interesses na penúltima semana, né? Miami Dolphins também, no dia 25, né, rodada de Natal, também vai precisar vencer, porque a divisão certamente vai ser do Buffalo Bills, então eles também vão brigar por uma vaga em playoffs lá na AFC. Então todos têm interesse, exceto os Los Angeles Rams, que não tem mais nada para brigar nessa temporada. Então, por conta de todos esses ingredientes, é um caminho muito difícil para os Packers conseguir as 4 vitórias.
Mas, ainda que consiga, a gente tem que levar em consideração todas essas outras equipes que eu citei, que ainda brigam por essa vaga. Então, por conta de tudo isso que está envolvido, é um caminho muito difícil. Muito difícil. Se o Packers realmente conseguir, é algo para ser assim, documentado. Tem que fazer um documentário, realmente, um DVD, Run the Table 3.0 do Aaron Rodgers, para a gente acreditar que isso realmente aconteceu. Porque hoje, olhando todo esse cenário, é muito difícil acreditar que aconteça. Mas enquanto a matemática nos permitir, nós vamos sonhar e aí passa por esse jogo de segunda-feira. Se a gente perder esse jogo de segunda-feira, aí realmente acabaram todas as possibilidades de playoffs. Tá bom, galera? É isso aí. Semana que vem volto com mais vídeos no canal. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!